Irmãos, é possível que haviam cristãos com um passado extremamente judaico, a qual o autor de Hebreu escreve, e esses irmãos que eles tinham um passado judaico, eles comparavam esse passado com a nova fé que eles tinham. Eles olhavam a tradição judaica, no Antigo Testamento, os hebreus receberam as alianças, receberam os profetas, receberam as promessas, e eles comparavam tudo isso que eles receberam no Antigo Testamento com aquilo que a nova fé proclamava para eles. Eles então, de um certo modo, eles se sentiam um pouco menor diante da tradição ou herança judaica. O autor de Hebreus então, ele tem como propósito, pelo menos nessa perícope, no capítulo 1 aqui de Hebreus, trazer a superioridade de Cristo, a superioridade da fé cristã, a superioridade da revelação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem como objetivo mostrar que essa revelação, ela é superior, ela é completa e ela é suficiente para o cristão. Dadas essas coisas, a Bíblia, ela atesta pelo menos duas revelações que se ocorrem na vida do cristão. A primeira é a revelação geral, ou revelação natural. Nesta, Deus, ele se revela por meio da sua criação, por meio das obras criadas. Ele se revela aos homens, se torna manifesto por meio daquilo que as suas mãos criou. A gente pode fazer uma leitura bastante extensa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e a gente vai encontrar diversas passagens que atestam essa revelação natural ou revelação geral de Deus. Você pode conferir no Salmo 19:1, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você vai encontrar depois no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo atestando que Deus se revelou, os atributos de Deus se tornou visíveis aos homens por meio da sua criação, tornando os homens então indesculpáveis. Ou seja, o propósito da revelação geral era condenar o homem. De que forma? A partir do momento em que Deus se revela por meio da sua criação aos homens, os homens se tornam indesculpáveis diante de Deus. Não há nenhum homem que no dia do juízo final vai chegar e dizer: olha, Senhor, você não se revelou a mim, o Senhor não se revelou, então como que eu poderia vir a crer em Ti se Tu não se revelasses a mim? Jesus vai dizer: eu me revelei por meio das minhas obras criadas. A minha criação atesta a minha existência e a minha divindade, os meus atributos e o meu poder. Bom, embora Deus ele se revele por meio da sua criação, o homem por si só, que está morto em seus delitos e pecados, que está numa falência, numa miséria espiritual, ele não tem condições de contemplar Deus na sua criação. E aí Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, no seu tratado, no capítulo de volume 1, ele vai dizer que o homem ele é incuravelmente religioso, que no homem habita uma semente da religião. Essa semente, ela traz uma noção da divindade de Deus. Ou seja, mesmo que o homem esteja morto em seus delitos e pecados, há uma semente dentro do homem que faz com que ele tenha uma noção da divindade de Deus quando ele contempla tudo aquilo que o rodeia. Por meio dessa semente da religião, nós então somos capacitados a ver Deus na sua criação. Bom, essa é a revelação geral ou revelação natural de Deus. Mas tem uma outra revelação, conhecida como revelação especial ou revelação particular. Essa revelação é aquela em que Deus ele se revela de maneira particular, ou a uma nação, ou a um povo específico, ou se não, a indivíduos específicos. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se revelou à nação de Israel de maneira exclusiva. Ele não se revelou a nenhum outro povo, mas somente ao povo de Israel. Progressivamente, você vai perceber Jesus Cristo se revelando a vários indivíduos de maneira específica. Ele vai até dizer nos evangelhos que para aqueles que, ou seja, nós podemos aqui fazer uma paráfrase, que para aqueles que não foram eleitos, ele falava por meio de parábolas, mas para aqueles a quais ele elegeu e escolheu e se manifestou, então ele se revelava.